Quando você se vê no espelho. Meu amor, sou professora de dança! Oi gente, meu nome é Pedro e bem-vindos a mais um vídeo do Bicha do Lindo. Antes de começar o vídeo, eu venho pedir a vocês para que compartilhem, curtam e se inscrevam, caso vocês não tenham se inscrito, e ajudem a divulgar o Corre da Bicha. O tema de hoje é o resultado de uma reflexão do que eu tenho visto na internet, assim, nesse período de quarentena, que as pessoas têm trazido muito à tona pra mim, objetivamente ou subjetivamente, que é a questão do eu e do outro. O estudo do eu e do outro é um assunto muito importante para a sociologia e para a antropologia, né, duas das ciências sociais. E enquanto a antropologia observa por um lado totalmente cultural em relação ao outro, né, o que é antropologia? Era antropologia basicamente. Você ia, os europeus, né, saíam das suas casinhas, iam para o continente americano, pro africano e pro asiático, e estudavam as pessoas lá, né? As culturas que eram chamadas de primitivas ou básicas, segundo a perspectiva do europeu. É um momento de colonização, é um momento de escravização, então a antropologia servia inclusive para o aprendizado das culturas, né, não europeias, para o auxílio do processo de dominação. Isso vai se transformando da mesma forma que na sociologia, a sociologia clássica, né, do Marx, Durkheim e Weber, eles têm um processo de raciocínio do indivíduo, do eu, né, e da coletividade, que é a sociedade, muito mais rígida, né, principalmente o Marx e o Durkheim. Enquanto o Weber ele já consegue ser mais permeável. Isso muda o surgimento de autores como, por exemplo, o Simmel, o Bourdieu, né, o Latour e o Schultz. Enquanto na antropologia nós estamos surgindo da antropologia urbana, né, que nós temos inclusive grandes autores brasileiros que tratam sobre isso, o Velho e o da Mata, né, que é quando você transforma o estranho no familiar, quando você vai em outros grupos e percebe a similaridade entre eles e você, ou o grupo ao qual você pertence, ao mesmo tempo que você torna as pessoas que estão no seu convívio, ou seja, as pessoas que fazem parte do seu eu, estranhos, né? Você começa a entender as diferenças entre eles, né? Os seus novos outros e você. Mas afinal, né? O que é o eu e o outro? O eu somos nós, né? A nossa unidade básica existencial é o eu, né? E nós somos o resultado de diversos processos culturais, sociais, históricos, né? Que vieram antes da gente e acontecem ao correr da nossa vida e que vai nos moldando. Além do mais, né, dentro da nossa sociedade, o nosso eu ele tem marcas, né? Nós temos a marca da sexualidade, nós temos a marca do gênero, nós temos a marca da raça, nós temos a marca de em qual parte do mundo a gente vive, em qual parte da cidade nós vivemos. Todas essas marcas, tudo isso faz parte da construção do nosso eu. Não só do nosso, mas de todos os outros eus ao redor do mundo tem essas marcas, né? Só que elas se comportam de maneiras diferentes. E ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa extremamente única e cada uma das pessoas que está assistindo esse vídeo, nós compartilhamos de muitas coisas em comum. Ou seja, existem macrogrupos de eus. O sentimento de pertencimento ele vai muito disso, né? Do onde o seu eu se associa aos outros. Uma coisa básica, o sotaque, né? Quando a gente pensa no Brasil, o sotaque ele é essencial para você saber de onde aquela pessoa vem. De qual macro-região do Brasil você vem. Às vezes até dentro da mesma região dos estados, né? Por exemplo, Rio e São Paulo. Estamos dentro da região sudeste, mas Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo, cada um tem o seu sotaque extremamente próprio, né? Rixas sobre o uso de chinelos, uma palhaçada, e nome de alimento. Recentemente a internet tá com uma grande palhaçada de ficar nomeando comida. Entendeu? É molho à campanha, vinagrete, é a casa do... E outra coisa muito importante é saber que apesar de existir um eu e existir um outro, ou grupos de outros, não necessariamente, em teoria, esses grupos são inimigos a você, né? Você pode conviver pacificamente com o outro. Isso é um plano ideal. Nós sabemos que, na nossa querida vida diária, infelizmente, isso não é possível, né? Há o costume de que certos grupos, né, certos outros, são nocivos à nossa sociedade, são perigosos, são bandidos, são desvirtuadores, né? Muitas vezes nós fazemos parte de um grupo e nós nos tornamos o outro a partir do momento que a gente não cumpre as expectativas, né? Quando a gente nasce, além de todas as marcas que eu acabei de falar, né, nós somos o resultado de expectativas também. Nós somos criados das nossas famílias. Dentro do princípio moral, o correto é o hétero, né? Quando você começa a perceber numa criança uma mudança do comportamento esperado baseado no seu gênero, né?
e a sexualidade, você poda essas crianças. Essa criança automaticamente se torna talvez um inimigo. Você procura motivos pelo qual aquela criança não está se comportando como ela deveria se comportar. E muitas vezes se recorre à violência enquanto um método de correção, né? Você precisa andar na linha, você precisa ter estes costumes porque você é isso. Ou seja, o nosso eu, por mais que seja resultado das nossas escolhas, ele carrega muito das escolhas de fora, né? Das expectativas. O Schultz, que é um sociólogo que eu gosto bastante, ele trabalha muito disso, que nós somos o resultado de uma situação biográfica determinada, no qual, né, somos resultado de acúmulos de processos históricos, sociais e familiares, né, que estão ao nosso redor. E isso faz com que a gente dê mais importância ou perceba mais algumas coisas do que outras, né? E basicamente toda a sociologia e toda a antropologia, quase todas as ciências humanas, no geral, atribuem à família enquanto o primeiro âmbito de construção da nossa identidade, do nosso eu. E ela é tão poderosa que ela nos causa traumas ao longo da nossa vida que impedem que a gente tenha a plenitude do que nós gostaríamos de ser ou não. Ou nos incentivam a ir mais longe, depende muito, sabe? Quando a gente pensa na cultura do anime, eu acho que existem dois exemplos ótimos pra gente pensar nisso. O primeiro é Avatar, a Lenda de Aang, onde o Avatar é aquele que tem a missão de aprender a dominar os 4 elementos e equilibrar o mundo. No mundo, né, dividido entre 4 nações, cada uma por um elemento. O autor, eu acho que ele é um dos maiores gênios que a gente pode já ter encontrado, porque é um dos desenhos mais incríveis. Porque as diferentes nações não implicam numa superioridade, numa inferioridade, né? E o momento que isso acontece, o equilíbrio do mundo acaba. E é muito legal porque ele pensa em tons de pele, penteados, estéticas de cabelo. Até a feição dos personagens, mesmo que o tom da pele seja semelhante, são bem variados. O que cria um processo de identificação, né? Arquitetura, tudo. Ou seja, ele cria uma noção coletiva, uma noção de um eu para cada um, né, dessas nações. E mostra que aquele que não é você não necessariamente é o seu inimigo, né? O Avatar, a partir do momento que ele aprende todos os elementos, ele mostra isso. O segundo exemplo, né, que é um pouco mais perturbador para as nossas mentes, é o exemplo do Evangelho. Eu não vou falar muito, plot é sobre o fim do mundo, né? Desenhos de robôs gigantes, né? O Mecha da década de 90, aquela coisa apocalíptica. E os 2 últimos episódios são sobre o personagem principal tendo uma conversa com ele mesmo. E como ele compreende que a formação da identidade dele é baseada muito na identidade das outras pessoas que estão ao redor dele. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. É um momento totalmente da psicologia ali, né? Vários autores de psicologia. E até a gente pode pensar numa construção de um arquétipo social ali. O que eu quis dizer, né? Mostrando o quão otaku eu sou. Que a nossa construção de mundo, ela é muito baseada no que está ao nosso redor, como nós reagimos a isso, como as outras pessoas reagem a isso também. E a forma com que eu e esse outro reagimos às identificações do mundo. A gente tem essa frase famosa do a galinha da vizinha é sempre mais gorda, ou a grama do vizinho é sempre mais verde. Tem uma denotação bem mais norte-americana, né? Eu prefiro muito mais a gente pensar em algo nosso, né? Criar o nosso eu, que é a crejal da vizinha tá muito mais bonita. Eu acho que eu, enquanto uma pessoa apreciadora de unhas, é uma frase muito pontual pra mim. As nossas atribuições pessoais, né, a forma com que a gente se veste, a forma que a gente cuida do nosso cabelo, a forma que a gente manifesta os nossos traços pessoais ou não, diz muito sobre a forma que a gente lida, primeiro, com a construção do que fizeram conosco e como a gente lida com as constantes transformações do mundo, né, a forma que a gente se permite ou não. Um exemplo é quando eu me iniciei no Candomblé, que eu fiquei dos meus 3 meses de resguardo, né? E aquilo, quando as pessoas me viam na rua, quando eu tinha que sair na rua, as pessoas me identificavam pelo meu porte, pela forma que eu estava vestido, entendeu? Todas essas coisas dão um indicativo de que estágio da minha iniciação eu tô, com quantos anos de iniciação eu tenho, né? Ou seja, dentro das estruturas religiosas, né, dentro das estruturas sociais, os códigos indicam muita coisa pra gente. E o que você quer dizer com isso? Eu acho que é extremamente importante que a gente repense, né, o nosso eu no mundo. Nesse período de quarentena nós estamos tendo muitas impressões e reimpressões
das pessoas, né? Até das que a gente convivia no dia a dia, como elas estão se portando na internet. Porque é um momento que tá todo mundo carente, é um momento que as pessoas estão presas de casa, né? Quem tem a oportunidade de estar dentro de casa. É um momento onde a gente está lidando com um processo diferente de solidão. Então, é um momento que as pessoas ou estão mostrando lados delas que elas não mostravam socialmente, ou elas estão criando novas personalidades, novas possibilidades pro eu dela, para elas se socializarem. E isso é um momento que a gente vai ter muito choque. Madam X is a dancer, a professor, a head of state, a housekeeper, an equestrian, a prisoner. É um cuidado, uma proteção, né? Observar isso e observar o quanto nós estamos nos moldando nessa nova realidade que nós estamos vivendo, de maneira positiva ou negativa, para saciar as nossas demandas. E, obviamente, é um jogo perigoso, né? Porque pode afastar pessoas que estão no nosso convívio há mais tempo e podem trazer novas pra gente. E como a gente vai lidar com isso quando isso acabar, né? Muito obrigada por assistirem eu falando a beça. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez, né? Curtam, compartilhem e divulguem a palavra da bicha. Se eu tivesse que pensar numa música sobre essa questão do eu e do outro... Me Myself and I da Beyoncé, né? Aquela coisa bem óbvia, assim, o nome já diz tudo. E tem um pouco sobre isso, né? Uma piada que eu faria é o Isolation da Kali Uchis, né? Pra quem não conhece, é uma cantora latina maravilhosa. Link, né, das canções está aqui embaixo. Muito obrigada, gente. Fiquem atentos às coisas, viu? Beijo.